Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Mais uma semana, mais um vídeo. Bom, hoje, terceiro vídeo dessa série de Volta ao Lar, né? Falamos um pouco sobre Davi com seu erro, com ele sentiu vergonha de voltar à casa do pai. Falamos um pouco sobre Tomé, que apesar da sua incredulidade, ele se afastou também da casa do pai, mas recebeu uma nova oportunidade e voltou, né? E hoje nós vamos falar de um personagem novo. Mas primeiro queremos pedir para você: ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, seu entendimento. Ame ao próximo como a você mesmo. E o segundo pedido é: curta, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. Beleza? Bom, como já falei, nós vamos falar hoje um vídeo bem curto, bem rápido, porque nós vamos falar sobre um personagem onde desse personagem eu sou muito suspeito de falar, porque eu me identifico com ele, né? Esse personagem é o Pedro. Pedro era um dos apóstolos que caminhou com Jesus, sabia, né, da caminhada, mas em algum momento Pedro também se tropeçou, caiu e saiu dos caminhos do Senhor, e caiu e saiu, né, da casa de Deus. Eu queria dizer que Pedro era um líder nato, né? Quero, na verdade, dizer que Pedro é um líder nato. Pedro ali no Getsemane, quando os soldados chegam para prender Jesus, né? Pedro vai, corre, toma a frente, pega um facão, uma espécie de espada e corta a orelha do soldado. Né? Em outro momento, Pedro, Jesus está caminhando sobre as águas, Pedro olha Jesus e diz: olha, se fosse eu mesmo, eu quero andar sobre as águas. Naquele momento, Jesus diz: não, vem. E Pedro caminha por sobre as águas. Né? E quando chega perto de Jesus, a fé dele enfraquece. Em outro momento, Pedro toma a frente, né, quando em relação à pesca maravilhosa, né, que aquele momento onde João entende que é Jesus que está à beira do mar, mas Pedro, quando João olha para Pedro, diz assim: olha, é o mestre, né, é o mestre, né? E João entendeu que era Jesus, mas quem foi que tomou a primeira atitude? Foi Pedro. Então Pedro ele tinha essa questão de ser líder, ser um líder nato, né? E por ser líder, muitas das vezes nós achamos que o líder também ele não tropeça, que o líder ele não vem a cair. Mas na verdade, o líder também vem a cair. O líder às vezes sai da casa do pai e ele precisa voltar. Eu queria ler um texto com vocês que se encontra no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 21, o versículo 2 diz assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós também vamos com você. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Essa passagem relata um momento onde, depois da morte de Jesus, Jesus já tinha ressuscitado e os discípulos voltam a fazer aquilo, né? Principalmente aqui, exatamente, Pedro volta a pescar. Mas lá atrás, na primeira pesca, o que acontece? Né? Jesus, olha, Pedro diz: olha, passamos a noite todinha pescando e não pescamos nada. Jesus joga para o outro lado, joga para o outro lado. E Pedro diz: sobre a tua palavra, né, nós vamos lançar. E eles lançam, tiram muitos peixes dali. Naquele momento, Jesus diz a Pedro: olha, farei de você pescadores de homens. Né? E o que acontece? Pedro para de pescar peixes e passa a pescar homens, já conheceu o que realmente era a vontade de Deus. Só que depois que Jesus morre, Pedro ele volta a fazer o que não era para fazer. Ele estava na casa do Pai, na presença de Jesus, e ele volta a fazer o que não era para fazer. E nessa segunda pesca maravilhosa, o que acontece? Né? Pedro entende, né, novamente Jesus está à beira do... Né, só que Jesus já não está no barco, ele está à beira da praia, e os discípulos voltam a pescar. E o que acontece? João entende e Jesus grita de lá: ei, vocês têm peixe aí? Né? E o João, quando olha, né, e diz assim: olha, ele entende durante o percurso, a conversa, ele entende, é o mestre. Então Pedro toma atitude, bota a capa, nada até lá, e nesse momento é o momento da volta. Mas eu queria falar para você essa noite, né, resumindo essa história, um ponto principal. Aqui seria meu ponto.
Pedro, eu entendo que ele era um líder, assim como eu, assim como você, assim como muitas pessoas que já assistiram esse vídeo, né? Pessoas que eram verdadeiramente líderes, estavam à frente de uma célula, estavam à frente de um ministério, estavam à frente de um grupo, e por algum motivo, por algo que aconteceu, ou por achar que Jesus não estava na sua vida, talvez foi o que aconteceu com Pedro, voltou a fazer aquilo que não era para fazer, né? Em relação à amizade, em relação a um convívio, não sei, e você voltou, né? E essa noite eu queria conversar com você, que realmente entende o serviço de Deus, assim como Pedro entendia, mas em algum momento ele caiu, em algum momento você também caiu, né? Eu chamo você hoje para entender, quando eu digo entender a questão de você líder, você que liderou, você que está à frente de algum trabalho, estava à frente de algum trabalho, esse é o momento de voltar. Esse é o momento onde o Pai te chama de volta. Fala de Pedro. Pedro era um líder, assim como eu, assim como você. E eu tenho certeza que líderes são falhos, né? Não é porque eu ocupo uma posição de líder que eu sou perfeito, que eu não vou cair, que eu não vou tropeçar. Pelo contrário, eu devo vigiar mais e mais. Mas uma coisa é certa, se eu tropeçar, eu devo voltar para a casa do Pai. Por isso, nesse momento, eu convido você para amanhã, às 19h30, estar conosco na rede Ceia Canudos, né? Venha conosco aprender um pouco mais desse personagem. Iremos discutir um pouco mais sobre ele, entender o momento que ele resolve voltar ao lar, à casa do Pai. Vamos lá? Estou esperando você às 19h30. Sabe por quê? A paz que você procura, só Jesus pode dar.